Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo para mais uma quarta-feira de estudo bíblico. Hoje, mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio e a graça de participarmos do estudo da sua palavra, de crescermos, de amadurecermos. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a estar compartilhando esse vídeo, curtindo e comentando. É muito importante que você compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, com um tema que fala sobre sabedoria. Nós precisamos tanto de sabedoria. Nós vamos ouvir algo que vai nos inspirar nesta noite de quarta-feira, falando sobre sabedoria. Mas antes do estudo, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 63, As Muitas Bênçãos. Depois deste hino, você então vai estar ouvindo conosco um estudo especial nesta noite de quarta-feira. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Que nós possamos realmente perceber quantas bênçãos Deus tem nos dado dia após dia. Meu amado irmão, hoje na quarta-feira você vai ouvir um estudo com o reverendo Knight, um estudo que gentilmente a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, nossa igreja mãe, cedeu um dos estudos que eles têm feito nas cartas de Tiago, que fala sobre a sabedoria. Então eu quero convidar você neste momento a estar participando com a gente. Nós vamos estar aqui orando agora para que Deus nos inspire, para que Deus ilumine o nosso coração e mente para entender da sua palavra que será pelo seu servo, o reverendo Knight Schwemp-Grip. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu quero que você esteja orando comigo neste momento.
Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por essa noite de estudo bíblico, por esse tempo que nós temos para ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Quero agradecer à Igreja São José dos Campos, que gentilmente, Pai, cedeu este estudo nesta noite de quarta-feira, que nós possamos ouvir e sermos inspirados por Ti, para aprender mais a Sua palavra. Abençoe o Teu povo que está ouvindo, abençoe os irmãos que irão participar nesta noite, que a Tua presença, que é boa, perfeita e agradável, inunde os nossos corações e que nós possamos ser transformados de glória em glória para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amados irmãos, vamos ouvir o tema hoje, a sabedoria que vem de Deus, com o Reverendo Knight. Deus abençoe e ao final do estudo eu volto para nós orarmos mais uma vez, encerrando o estudo de quarta-feira. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Pela Web TV Sem Fronteiras da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, estamos transmitindo mais esse estudo bíblico, dando sequência à nossa série de reflexões, vivendo na prática da palavra, no livro de Tiago. Hoje vamos verificar a importância de recebermos a sabedoria de Deus para acertarmos no nosso procedimento quanto à vida. O texto é Tiago capítulo 3, do versículos 13 a 18. E o tema é esse: a sabedoria que vem de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, por este encontro. O Senhor nos assista na instrução da sua palavra. O texto da palavra de Deus vai dizer: a sabedoria lá do alto, é o título dessa perícope, desse texto que Tiago escreve à igreja. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, de plena misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Que o Senhor abençoe o nosso coração, a nossa vida, na reflexão que fazemos desse texto, no desejo de termos um viver em obediência na prática da palavra de Deus, que nos venha do céu sabedoria. Porque é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que nós às vezes gostamos de nos dizer inteligentes, sábios, para a tomada das nossas decisões, para a realização das nossas tarefas, para fazer as nossas escolhas. Normalmente entendemos que estamos em plena condição, que conhecemos todas as coisas, que temos todas as instruções necessárias para fazer o que é melhor. Nós, todos os dias, decidimos coisas novas. Decidimos em favor da família, no procedimento com a família, na educação do filho, no convívio com o cônjuge, no trato com o irmão, com a irmã. Todos os dias é exigido de nós alguma decisão, alguma escolha. Se falamos ou se nos calamos, se respondemos ou se nós resolvemos refletir um pouco mais para responder depois. Mas todos os dias, diante das escolhas que fazemos, das tarefas que temos para executar, é exigido de nós sabedoria. É exigido sabedoria para realizar bem o trabalho que nós fazemos na nossa vida profissional. Pode ser uma função que a gente já exerce há muito tempo,
Pode ser uma função que a gente já tem uma certa experiência, uma larga experiência no procedimento, no mecanismo das coisas, sabemos muito bem como funciona tudo, mas mesmo assim somos desafiados a cada dia a tomarmos decisões, a fazermos escolhas. E não é porque nós trabalhamos numa área há muito tempo e temos um vasto conhecimento daquela área profissional que nós já temos as respostas prontas. É preciso avaliar as circunstâncias. Para avaliar as circunstâncias e escolher o melhor caminho, a melhor decisão, é preciso ter sabedoria. É preciso ter sabedoria no trato com um vizinho, com um amigo, no lidar com a situação, com a circunstância difícil da vida, no lidar com a situação de vitória, de conquista, porque há um procedimento melhor, há um procedimento mais conveniente, mais próprio, daqueles que observam a palavra de Deus, até mesmo no momento dos lucros, no momento da alegria. É preciso saber se portar diante das vitórias. É preciso saber se portar junto aos amigos, mas também junto aos inimigos. E o que Tiago está dizendo é que o ser humano tem dentro dele aquele sentimento de autossatisfação que lhe dá um certo conforto para dizer: eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como lidar com a situação. Eu sei como resolver o problema. E normalmente nós gostamos de encontrar as coisas sempre nos nossos controles, dentro da nossa capacidade de atuação, até porque aí as coisas, se fossem assim sempre, iriam depender só da gente, só daquilo que eu sei, só daquilo que eu posso, só daquilo que eu conheço. Tiago então faz esse desafio, faz o desafio para nós percebermos o que as nossas ações sábias, inteligentes, no que elas têm nos conduzido, o que elas têm provocado nas pessoas, o que elas têm provocado na nossa história, à nossa volta. E aí, avaliando isso, nós vamos ver se nós estamos mesmo com a sabedoria de Deus ou se nós estamos agindo com a sabedoria humana, com a sabedoria que é só nossa, que é só do nosso entendimento. Então ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? É a pergunta que ele lança. Quem tem de fato resposta para tudo? Quem tem de fato conhecimento para se posicionar bem em qualquer situação ou circunstância da vida e nunca se viu num beco sem saída? Nunca se viu numa situação, numa circunstância em que os questionamentos saltam na mente e a gente não tem a resposta? Quem nunca se viu naquela situação e circunstância onde ele achava que conhecia tudo, mas de repente ele se depara com uma novidade a qual ele nem esperava, que o surpreende? Todos nós nos achamos inteligentes. Todos nós nos vemos como sábios. Mas sempre nós somos tomados por situações assim, situações inesperadas, situações que fogem do nosso controle, situações, circunstâncias para as quais nós não temos a resposta imediata, questionamentos que nós não sabemos responder, apontar um caminho com segurança. Então a pergunta é essa: será que todo ser humano mesmo está pronto? Tem o conhecimento, tem a inteligência, tem a sabedoria para lidar com a situação, com a circunstância corriqueira da casa, da vida, do trabalho, do problema, da dificuldade, da aflição que nos sobreveio, dos lucros, das perdas? Será que temos mesmo sabedoria para nos portar bem? Tiago, ele levanta essa questão e ele aponta duas maneiras da gente avaliar. A primeira é avaliando o resultado das nossas ações, do nosso procedimento, no contexto onde a gente vive, junto às pessoas com quem a gente convive. Então ele vai dizer: existe a sabedoria humana, mas existe a sabedoria de Deus. O texto vai destacar essa grande verdade. E a sabedoria humana, ela traz e provoca alguns resultados, mas a sabedoria de Deus provoca outros resultados. Se nós formos observar, e nós vamos observar, são resultados contrários. Ele vai dizer: mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Ele vai dizer: a nossa sabedoria, ela se manifesta dentro do nosso procedimento, dentro da vivência que nós temos, nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, nos passos que damos,
nos conselhos que trazemos, no caminho que apontamos, nas respostas que oferecemos. Por isso que Tiago desafia em toda a carta o viver segundo a palavra de Deus. Porque a nossa fé se manifesta na nossa vivência, no nosso procedimento com o próximo, na maneira como respondemos às circunstâncias da vida. Ali nós manifestamos se confiamos em Deus, se cremos em Deus, se obedecemos a Deus, se conhecemos a Deus, se entendemos a proposta de Deus ou não. A palavra vai ser vivenciada por nós e a nossa prática vai demonstrar se de fato nós conhecemos e obedecemos a palavra e o querer de Deus ou não. As nossas decisões, as nossas escolhas em razão da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa avaliação da vida, vai responder se a nossa sabedoria é de Deus, é divina, ou se a nossa sabedoria é a sabedoria nossa, humana, própria do ser humano, inclinado ao erro, inclinado ao pecado, inclinado ao egoísmo, inclinado a pensar no mundo com as coisas do mundo, no imediato do mundo, ou se de fato nós olhamos para a vida com os olhos de Deus, ou se olhamos com os nossos próprios olhos, ou com os olhos que o mundo tem. Se valorizamos aquilo que o mundo valoriza ou se valorizamos aquilo que Deus valoriza. É na capacidade da nossa inteligência, do nosso raciocínio. Então ele vai dizer, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca. O apóstolo Paulo, o Tiago está dizendo na sua carta, está nos instruindo e mostrando que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, ela é aquela sabedoria que provoca inveja, que provoca amargura e que nasce de sentimento amargurado e invejoso, às vezes, do coração daqueles que a praticam. É aquela que nos leva contra a verdade. Ele está dizendo que é muito fácil nós nos enganarmos, pensando que estamos com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, com a obediência a Deus, mas não há nada além do desejo de atendermos aos nossos próprios prazeres, a nossa própria vontade. É por isso que cresce às vezes a amargura, que manifesta-se a inveja do nosso coração, e por isso nós não devemos nos vangloriar, por estarmos tomando as decisões dentro daquilo que entendemos ser o que é mais sábio, o que é mais inteligente. Porque o que é o pensamento do homem diante do pensamento de Deus? O que é a proposta minha, da minha vida, para com os meus irmãos, para com os meus amigos, para com os meus familiares, para com a cidade, para com aqueles que comigo trabalham, colegas de ministério? Se o meu pensamento, se o meu propósito, se a minha sabedoria é aquela que de fato não promove nada de bom, senão há amargura nos corações. A inveja, ou é fruto da inveja presente no coração daquele que quer ser melhor, quer se manifestar mais forte, mais poderoso, como que aquele que é mais capaz do que o outro. Como se fôssemos maiores, como se fôssemos mais especiais. A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é a sabedoria que promove sentimentos assim. É a palavra, é a decisão, é a escolha, que vem daquele que pensa só em si, no que é bom para você, no que é bom para você agora, no que faz com que você tenha que se sacrificar menos e tomar, quem sabe, o caminho mais rápido, o caminho de maior lucro. Pode ser que o que é bom para mim não é bom para o meu irmão. E o que é bom para mim pode ser que não glorifique o nome de Deus. E o caminho mais estreito pode não ser o caminho mais justo, o caminho mais leal, o caminho mais honroso.
E não há sabedoria nisso, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque esse é um caminho que promove coisas ruins, que promove divisões, que promove intrigas, que promove inveja, que promove amargura, que deixa muitos feridos pelo caminho, muita gente maltratada diante das circunstâncias. Porque não é o caminho que eu penso no amor ao próximo, como Deus me manda pensar, amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como eu amo a mim mesmo. Não é o caminho que me leva a palavras honrosas, a palavras justas, a palavras dignas, mas é às vezes quando eu uso e faço mau uso da minha língua, como nós vimos semana passada no nosso estudo de quarta-feira, ao bom uso, ao mau uso de todas as coisas, inclusive da fala, da palavra, mas naquele momento, na minha sabedoria, eu achei que aquilo que era o certo, aquilo que era o correto, aquilo que era o melhor a se fazer, e de repente com a minha palavra eu difamei alguém, eu maltratei alguém, eu feri alguém, eu joguei alguém para baixo e não para cima, eu desanimei e eu não animei, eu tirei a esperança, joguei no desespero, mas eu não produzi esperança nem alegria. Então Tiago está dizendo, a nossa palavra, a nossa fala precisa muito de sabedoria, para não amargurar ninguém, para não ferir ninguém, para não sair como uma palavra egoísta, mesquinha, que pensa só em mim, que pensa só no agora, que quer só se manifestar como maior do que o outro, mais poderoso, mais forte que o outro. Essa não é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que promove danos. Quando nós vamos avaliar a nossa vida, as escolhas que a gente vai fazer, nós temos que pensar, essa escolha é uma escolha inteligente? É uma escolha sábia de verdade? O que ela vai produzir na minha vida? O que ela vai produzir na minha casa? O que ela vai produzir na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu cônjuge? Vai produzir alegria? Vai produzir conforto? Vai produzir edificação, crescimento, ânimo, alegria? Ou vai produzir tristeza, choro? Ou vai ferir? Ou vai maltratar? Uma das formas de nós avaliarmos se o nosso procedimento de inteligência e sabedoria vem de Deus ou não, ou é só puramente nosso, humano ou demoníaco, como Tiago chega a mencionar, é verificar os efeitos que essa decisão que estamos tomando, que essa palavra que estamos dando, que esse caminho que estamos escolhendo, está produzindo na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, diretamente ligados com a decisão que tomamos. Ela é proveitosa para todos? Ela promove paz no coração? Ou ela gera intriga? Ou ela gera contenda? Ou ela dissemina o mal? Às vezes o que para nós pode ser inteligente, pode ser danoso, destrutivo para o outro. Para o reino de Deus, para o nome de Deus, para a igreja de Deus, a qual nós servimos. Então é a necessidade de termos a sabedoria de Deus. Porque Tiago vai dizer que a sabedoria de Deus não. A sabedoria, porém, que vem do alto, a sabedoria de Deus, ela é pura. E ela é pacificadora. E ela é tratável. E ela é de plena misericórdia. E ela promove bons frutos. E ela é imparcial. E ela é sem fingimento. Porque é o resultado que a escolha que eu faço, que a decisão que eu tomo, promove quando eu busco a direção de Deus para aquela situação, para aquela circunstância. A palavra que eu dou não é a palavra que fere, é a palavra que cura. Não é a palavra que promove desentendimento, é a palavra que promove paz. Não é a palavra que maltrata, que amargura o coração, a alma, mas é o coração que trata com bondade, que trata com misericórdia, que auxilia, que socorre, que assiste. Então a intenção de Tiago é levar o ser humano a pensar. Se nós nos dizemos sábios, se nós entendemos que somos inteligentes, que temos as respostas, que estamos preparados para fazer as escolhas, que tipo de sabedoria é a nossa? Observe o que tem acontecido e qual tem sido o resultado da nossa sabedoria nas circunstâncias que nós vivemos.
na vida das pessoas que diretamente estão ligadas à nossa vida e às nossas decisões, à nossa palavra, ao nosso silêncio. Porque se agimos com a sabedoria de Deus, o resultado vai ser o resultado de alegria, vai ser um resultado de misericórdia, vai ser o resultado, de fato, de bons frutos, vai ser o resultado imparcial, onde eu não penso só em mim, não quero só o que é bom para mim, não decido apenas o que vai me fazer bem, o que vai atender a minha vontade, mas é aquilo que vai ser de melhor resultado, de melhor caminho para todos que estão sendo atingidos na minha decisão, na minha escolha. Isso é ser sábio, isso é ser inteligente, isso é praticar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, porque Deus não pensa só no que é bom para mim, mas naquilo que pode ser bom para todos nós. Ele não pensa no que é bom agora no imediato, porque o que é bom agora, imediatamente, no hoje, pode ser ruim no amanhã, pode trazer muitos danos para a vida futura, para o caminhar futuro. O benefício que eu quero agora pode ter um preço muito alto na minha caminhada daqui para frente, na caminhada da minha casa, na história da minha cidade, daqui para frente. Então, o agir com sabedoria é o agir que promove, de fato, bons frutos. Promove paz. Promove o bem, que é bom a todos. Não é uma atitude que tem interesses particulares. Não é a decisão que é imparcial. Primeiramente, é pura. Não vem tomada de desejos, de anseios particulares, não vem contaminada por aquilo que me envolve e me compromete na decisão, na escolha. E muitas das vezes as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas palavras vêm contaminadas por um contexto daquilo que eu entendo que é bom para mim. Daquilo que eu entendo que vai me satisfazer e vai me atender dos meus desejos, dos meus anseios agora. Não importa se alguém vai ficar ferido, se alguém vai ser maltratado, não importa se haverá uma prática de injustiça com alguém ou contra a vida de alguém, não importa se eu vou ferir algum princípio de Deus, princípio da palavra de Deus, naquela decisão que eu vou tomar agora. Eu entendo que eu estou agindo com sabedoria, mas essa não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria que é pura. Não se contamina com a situação, com a circunstância, com os interesses, com o jogo de interesse que às vezes existe. Então nós temos que buscar a sabedoria no Senhor, porque somente a sabedoria do Senhor gera bons resultados. A sabedoria que é humana, a sabedoria que Tiago chama de terrena, é a sabedoria que promove amarguras, coisas ruins, resultados ruins, frutos amargos. Eu sei que ninguém quer produzir frutos amargos, mas a palavra de Deus nos alerta de que nós não podemos nos enganar, e Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele colherá. Se ele semeia frutos amargos, a semente ruim, ele só pode colher frutos ruins. Não pode a água amarga produzir sabor doce. A fonte amarga só produz água amarga. E a fonte doce vai produzir água doce. Quem planta a semente que promove espinhos, não vai colher flores. Então, é o cuidado que nós devemos ter com a sabedoria que nós proclamamos existir. Nós declaramos possuir. A sabedoria que vem de Deus é aquela que promove coisas boas. A sabedoria que vem do homem, a sabedoria terrena, a sabedoria chamada aqui de maligna, é aquela que semeia frutos ruins. Tem resultados ruins. Promove danos e promove amargura. Enquanto a nossa decisão com a sabedoria de Deus
é aquela que de fato vai promover coisas agradáveis, porque vem da fonte que é pura. Ela promove paz, ela nos torna tratáveis, ela manifesta misericórdia, ela é imparcial, ela não se envolve na mentira, no engano, no engodo, ela é sem fingimento. Ora, essa é a sabedoria que promove paz. E semeia o fruto da justiça. E de fato anda, escolhe o que está de acordo com a vontade, com o querer do Senhor. Todos os dias nós usamos a sabedoria para tomar alguma decisão, para dar algum passo, para fazer alguma escolha, para dar uma palavra, para trazer uma resposta. Nossa oração deve ser que Deus nos dê sabedoria dos céus, sabedoria do alto, sabedoria que promove a paz, que manifesta a misericórdia, que vem de maneira pura na nossa mente, sem qualquer contaminação, que nos leve à maldade, que nos leve à mentira, que nos leve ao maltrato com o nosso próximo. Porque somente a sabedoria de Deus é aquela que pode, de fato, nos conduzir pelos bons caminhos, produzir os bons frutos, expressar a imparcialidade, promover a paz no ambiente, na escola, no trabalho, na família, na cidade. A Bíblia diz, aqui mesmo em Tiago, de que se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, na medida certa. A quantidade que você precisa. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos orar, rogando ao Senhor que não nos deixe andar enganados pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento. Há um provérbio que diz, não se estribe no seu entendimento, no conhecimento que é seu, na sabedoria, na inteligência que você adquiriu com a sua mão, com as suas pesquisas. Isso é tolice. Não vai te sustentar, isso vai fazer você cair do cavalo. Busque sabedoria no Senhor. Salomão é aquele rei que assumiu o trono de Davi, seu pai, que sabia das suas grandes responsabilidades nas decisões a tomar, nos passos a dar, nas escolhas a fazer, no conduzir do povo. O que Salomão recebe de Deus é a oportunidade de fazer-lhe um pedido. O que você quer? Peça que eu te faço. E Salomão vai pedir a Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria para tomar a decisão certa, para fazer as parcerias comerciais certas, para restabelecer paz junto às cidades, para estruturar o governo econômico, militar, administrativo da nação de Israel. E Deus vai conceder-lhe sabedoria, e Salomão vai se tornar próspero, e as atitudes de Salomão vão promover paz. E a ação de Salomão como rei de Israel vai tornar Israel um país bem estruturado nas suas questões econômicas e militares, as suas fronteiras bem estabelecidas, bem firmadas. Mas por quê? Porque Salomão não se viu pronto, não se viu inteligente, não se viu culto, não se viu sábio bastante para conduzir o povo, mas se prostrou diante de Deus reconhecendo as suas limitações e disse, peço ao Senhor sabedoria para governar esse povo, para cuidar dessa gente. Nós temos a nossa família, que depende das nossas ações, a quem nós devemos cuidar. Temos a igreja, a nossa família de fé, que nós devemos também agir em seu favor, em favor da sua paz, em favor dos bons resultados do seu trabalho, das suas atividades, para a glória de Deus. Temos o nosso trabalho onde nós queremos ir bem, nós queremos ser prósperos, nós queremos alcançar bons resultados naquilo que fazemos, para alcançar o reconhecimento, para realizar um trabalho que nos promova e promova, quem sabe também, ou nos dê a possibilidade de recebermos as promoções que a empresa pode trazer, que o trabalho pode produzir. Mas para isso nós precisamos usar não a nossa sabedoria, porque nós não somos sábios o bastante. Nós não conhecemos como Deus conhece, nós não vemos como Ele vê. Então nós devemos orar e pedir a Deus, como Salomão fez.
Devemos reconhecer que nós não podemos nos sustentar no nosso próprio entendimento, como o provérbio nos lembra. Mas devemos nos prostrar diante de Deus e pedir que haja sabedoria do alto, sabedoria pura, sabedoria sem fingimento, sabedoria que promove paz, que promove graça, que manifesta misericórdia, que não pensa só em si, que não é egoísta, mas que partilha do bem comum, porque é assim que a igreja vive, pensando no bem comum, tinham tudo em comum, diante das necessidades dos outros, na inteligência do alto, vendiam até as suas propriedades, depositavam ao pé dos apóstolos, para que outros irmãos que não tinham, pudessem ser assistidos nas suas necessidades. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é o desejo de amar ao próximo e de usar da nossa boca, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa palavra, pela decisão que tomamos, na sabedoria que vem de Deus. Vamos orar ao Senhor, que Ele nos dê sabedoria, que a sabedoria venha do alto, e que nos capacite para agirmos de maneira correta, vivendo na prática da palavra, para que se manifeste a nossa fé e confiança no Senhor, para que haja glória do nome de Deus nas nossas ações e decisões, e para que de fato haja bons resultados, bons frutos no nosso procedimento, nas nossas decisões, escolhas, nos caminhos, no trato que damos às coisas, às pessoas, porque o Senhor é aquele que há de iluminar a nossa mente, para que possamos fazer da melhor maneira. Feche seus olhos, quem sabe você tem precisado de sabedoria para instruir o seu filho, a sua filha, para decidir, para escolher sobre um caminho que precisa ser tomado na vida profissional ou na vida financeira. Quem sabe tem existido necessidade de sabedoria para você ter aquela conversa séria, franca, com um amigo, com um vizinho, com um familiar. Quem sabe tem existido a necessidade da sabedoria dos céus, para você entender qual o caminho a tomar, qual a decisão é mais acertada, qual a decisão que vai conseguir promover a paz que tem faltado lá no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, ou no seu casamento. Que Deus ilumine o seu coração. Do alto vem a sabedoria para você e para mim. Porque a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que promove a paz que excede o entendimento humano. A paz que não pode se explicar, a paz que não é tomada de nós pelas circunstâncias da vida, a paz que nos dá a certeza de que Deus nos colocou no lugar certo, de que Deus nos colocou no momento certo, de que haverá cuidado de Deus para nós em todo o tempo, porque a mão do Senhor nos conduziu e a mão do Senhor é aquela que vai cuidar de nós. Vamos orar. Curve a sua cabeça, reconheça as suas limitações e de Deus venha a sabedoria para completar na nossa vida aquilo que nos falta, para que as nossas decisões promovam coisas boas, bons frutos, para a glória de Deus, para a alegria do nosso coração, para o cuidado da igreja de Cristo e para o estender do seu reino, que acrescente o Senhor graça e bondade à nossa vida. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor não é aquele Deus que nos conduz ou que nos deixa conduzir pelo nosso próprio entendimento, porque sabe que o nosso coração é enganoso. E o conhecimento humano é um conhecimento muito limitado, muito falho, às vezes muito egoísta, mesquinho, que pensa muito em mim, que pensa muito no aqui e agora. O conhecimento de Deus, o pensamento de Deus é mais amplo, o pensamento de Deus é mais profundo, o pensamento de Deus é de uma largueza muito mais preciosa. Por isso, ó Pai, nos ajude e nos dê a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, como tu fizeste com o teu servo Salomão, para conduzir o povo, para cuidar do povo, para dirigir a nação. Quantos dos nossos governantes precisam de sabedoria? Deveriam pedir sabedoria ao Senhor, porque estão conduzindo as suas decisões, as suas escolhas, a sua ação administrativa pelo seu próprio entendimento,
pela sua sabedoria pessoal e tem gerado estragos, feridas, amargura, tem produzido facção, maldade, tem trazido muitos danos à cidade, à nação. A justiça tem desaparecido, a injustiça tem imperado, a paz não existe e a violência às vezes toma as ruas, as vilas, as praças, por falta de sabedoria de Deus, por falta de sabedoria do alto, porque seres humanos têm tomado as decisões no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento, e isso, ó Pai, nos leva a situações e a circunstâncias às vezes trágicas, duras, difíceis de se viver, de se enfrentar. Abre os nossos olhos, para que possamos ver o Teu querer, a Tua vontade, na Tua palavra que nos é revelada. Aguça os nossos ouvidos, para que ouvindo a Tua palavra, possamos aplicá-la à nossa vida, trazê-la para dentro das nossas decisões, olhando para o mundo como o Senhor vê, olhando para o próximo e valorizando nele o que o Senhor valoriza, zelando por princípios, por valores que solidifiquem a família, que defendam a fé, e que nos dê, ó Pai, a possibilidade de um viver que glorifique o Teu nome. Não nos deixe cego no nosso próprio entendimento, no conhecimento limitado do nosso coração, da nossa mente. Mas envie do céu o conhecimento que ilumina a nossa vida, que guia os nossos passos. O conhecimento que podemos receber do Senhor, que se revela para nós na Sua palavra. Que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos, que nos aponta uma direção segura e que nos leva, ó Pai, por decisões, por ações que promovem de fato a misericórdia, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, o bom propósito de Te servir e de fazer que a nossa vida se cumpra aquilo que é da Tua vontade, para que se harmonize a nossa casa, para que a nossa decisão produza frutos saborosos àqueles que estão à nossa volta, para que de fato as nossas escolhas, ó Pai, sejam escolhas que manifestem misericórdia, que venham, ó Pai, desprovidas de qualquer impureza, mas que seja de sentimentos puros, de vontade pura, de sermos instrumento nas Tuas mãos, para fazer prosperar o Teu reino e o Teu querer a partir da nossa vida, quer na família ou na igreja, ou na vizinhança, na empresa, na escola. Sabedoria dos céus, sabedoria que promove paz, que lança fora o medo, que lança fora as incertezas, mas que traz segurança, que traz alegria, que dissipa a escuridão, que nos impede de caminhar, que nos faz caminhar com riscos, mas que traz para a nossa vida a luz da Tua presença, a luz de Cristo, que nos ilumina como o sol ao meio-dia, dissipando toda a escuridão, dissipando todo o temor, porque nos conduz pelo caminho da produtividade, caminho da bonança, caminho do estender das Tuas mãos para nós e do abençoar do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ouve nos céus a nossa oração, como ouviste do Teu servo no passado, que pediu ao Senhor sabedoria e recebeu do alto capacidade de administrar a nação de Israel. Que tenhamos sabedoria do Senhor para administrar bem a nossa casa, para viver bem os nossos dias, para tomar as nossas decisões com pureza, sabendo que estamos nos colocando os nossos pés nos caminhos da paz, nos caminhos da justiça, nos caminhos da retidão, nos caminhos que o Senhor aplanou, preparou com as Tuas mãos para que pudéssemos andar nele. E que haja benefícios de paz, de pureza, de alegria, aqueles que estão à nossa volta em razão da decisão que tomamos pela sabedoria que recebemos do Senhor, capacitado o Teu Espírito que em nós habita e que de nós cuida. Se alguém necessita sabedoria, está prostrado diante do Senhor, está clamando pela sabedoria que vem do alto, conceda ao Pai a esse coração o iluminar da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, da Tua palavra.
para que, vivendo na prática da palavra, tomando as decisões orientados pelo Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, possa receber e colher os melhores resultados de todas as coisas, de todas as ações, de todas as decisões, de todos os passos, de todas as respostas que possamos dar na sabedoria que o Senhor nos oferece, nos concede. Oramos, confiados na graça do Senhor sobre nós, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Sei que a semana para você pode ser ainda uma semana de muitos desafios, pode ser que você tenha decisões importantes para tomar, e Deus lhe conceda sabedoria. Ele venha à luz dos seus caminhos. Na sabedoria do Senhor, as suas ações sejam aquelas que promovam paz para o seu viver, harmonia para a sua casa, felicidade para a sua vida e para o seu. Na graça grandiosa de Deus, que sempre nos assiste, que Ele ouça as suas preces, que Ele estenda para você as mãos. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. Que nós venhamos a pedir sabedoria de Deus para todas as nossas decisões, principalmente agora dia 15 de novembro, em que nós estamos indo às urnas do nosso município para escolher o próximo candidato que irá governar, que irá ser empossado na autoridade municipal para governar o nosso município. Que nós possamos realmente pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos ver o nosso voto, que nós possamos realmente pesquisar a vida do candidato que nós pretendemos votar, olhar quem ele é, o que ele fez até agora para a sociedade, mas acima de tudo, que a gente possa dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor, para que Deus nos oriente, assim como ouvimos hoje pelo Reverendo Knight, na sabedoria que vem do alto, para que nós possamos conduzir nossa vida, conduzir a história da nossa família, do nosso município. Nós, como cristãos, somos chamados à responsabilidade civil. Que Deus dê sabedoria, que Deus nos ajude. Eu quero pedir a você neste momento que ore comigo mais uma vez. Vamos colocar os nossos irmãos que estão enfermos, nossos missionários, e as eleições teremos dia 15. Então eu convido você na sua casa a estar orando comigo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria que vem do alto. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente nessa quarta-feira deste estudo transmitido aqui para nos abençoar. Ainda que estejamos em nossos lares, o Senhor está cada um de nós visitando, transformando e abençoando. E eu quero pedir ao Senhor neste momento que nos abençoe e que nos ajude a cumprir a Tua palavra, a cumprir os Teus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar os irmãos que estão participando desta live, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor derrame sobre cada um deles a Sua presença, Pai. Abençoe suas famílias, aonde quer que eles estejam neste momento. Que Teu Espírito Santo lhe dê sabedoria para viver a sua vida. Quero pedir ao Senhor também que neste momento abençoe os nossos missionários. Lembramos aqui do Bira, da Patrícia, do André Guesque, do Fábio, a sua esposa, sua família e tantos outros espalhados ao redor do mundo. Que o Senhor possa visitá-los e supri-los emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus, eu quero te pedir também, Pai, que o Senhor abençoe os irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, curá-los, aqueles que os irmãos agora estão colocando diante de Deus. Que o Senhor intervenha, que o Senhor visite, que o Senhor cure, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Peço a Deus e Pai, bendito Senhor, que nos dê sabedoria também quando formos votar na nossa cidade. Que nós tenhamos direção do alto para fazermos o nosso voto, algo com responsabilidade, Pai. Que aqueles que irão assumir a gestão do nosso município, todos aqui representados, possam de fato ser tementes ao Senhor. Nós sabemos que o cristão ele tem uma influência social quando ele dobra o seu joelho e ora ao Senhor, da qual nós depositamos nossa fé e esperança. Que os nossos irmãos tenham essa consciência de que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Nos abençoe. É o que eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, não esquece de estar compartilhando esse vídeo, de estar se inscrevendo em nosso canal no YouTube, de estar seguindo nossa página do Facebook, deixando seus comentários, compartilhando, curtindo e interagindo com nossa página. Porque quanto mais interação há, tanto pelo YouTube
quanto pelo Facebook. Nós temos a convicção que o Evangelho vai se propagar para mais pessoas a partir de Cruzeiro e tantas outras igrejas que nós conhecemos aqui. Que Deus abençoe sua semana, um excelente restante de semana. Não esquece que domingo às 9 da manhã temos nossa escola bíblica dominical e à noite às 19 horas tanto o culto presencial na Rua Capitão Otávio Ramos 281 ao lado lá no Brooklyn ou o culto transmitido também pelo nosso canal do YouTube. E após a transmissão do culto, sempre aquele momento kids para o seu filho para estar participando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma ótima noite debaixo da bênção do nosso Deus.